Hoje recebendo a Raquel Awad, que é nutricionista, com todas as dicas que você vai ter para os alimentos que fazem bem para o coração. Raquel, seja bem-vinda. Exato, obrigada, Edu. Muito obrigado. Olha só, a gente estava aqui conversando no intervalo e o pessoal está adorando esse quadro, onde a gente mostra os alimentos, enfim, as coisas que são boas e as coisas que também não são tão boas. Eu realmente estou impressionado quanto o abacate entra aqui, né? E aparece. É impressionante. Os alimentos que fazem bem para o coração. Para o coração, exato. Por que é um mito, então? Porque, por exemplo, o abacate, ele tem gordura. Tem. Mas muito se falava só da gordura, não falava que essa gordura era boa. Que tipo de gordura? Exatamente, Edu. Os alimentos que fazem bem pro coração são os alimentos ricos em fibras, antioxidantes e gorduras. Mas aí a gente tem que ver que tipo de gordura a gente está falando, né? Entendi. Então a gente tem a gordura saturada e a gordura insaturada. Quando a gente fala de saúde cardiovascular, saúde do coração, a gente está falando das gorduras insaturadas. Essas vão ser benéficas e o abacate é um exemplo desse tipo de gordura. Aqui a gente encontra uma gordura que chama monoinsaturada. Ele é rico nessa gordura. O que essa gordura faz? Ajuda a diminuir aquele colesterol que a gente chama de colesterol ruim, que é o LDL. Sim. Então, ela ajuda na redução desse colesterol. Além do que o abacate também é rico em fibras. O abacate, muitas vezes a gente está aqui tentando falar e mostrando, muita gente já percebeu que dá para fazer de inúmeras formas diferentes, né? Então a gente muitas vezes só fazia o abacate com, eu dou exemplo, não sei se vocês concordam, mas antes era só com açúcar e com leite condensado. Nós já fizemos abacate aqui, eu não sei quantas receitas, mas umas 15 a gente fez? Umas 15 receitas com abacate. Até a gente fez a maionese com abacate. Sim, dá para fazer maionese. É boa. Eu, particularmente, Edu, gosto mais do abacate em preparação salgada. Eu gosto dele na salada, guacamole, essas preparações. No doce, o meu paladar já não curto muito, não. Você não gosta muito? Não. Isso muitas vezes é pelo residual, que é o que fica na boca do abacate. Sim. Eu até dei uma estudada há muito tempo atrás para evoluir, para fazer sorvetes melhores, quando tinha algum ingrediente que ficava uma espécie de um ranço na boca, sente aquela gordurinha. Alguma coisa que fica. Principalmente quando você tem alguma coisa, a gordura vegetal gruda muito no céu da boca. A gente sente. E o abacate deixa alguma coisa, dependendo do tipo do abacate, muitas vezes que é uma gordura que aquele resíduo de algumas gordura pessoas sentem mais, outras menos. Mas você separou aqui, então, o abacate como sendo bacana para o coração. Edu, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. lógico. Porque, assim, outra fruta que falam que a gordura é boa, eu queria saber se é tão boa quanto abacate, é da fruta coco. Do coco. Ela é boa, assim como a gordura do abacate? O coco também tem uma gordura legal, mas, por exemplo, óleo de coco, etc., já tem uma gordura mais saturada. Aí a gente não está falando das insaturadas, a gente está falando da saturada. E a saturada em excesso pode ser mais prejudicial para o coração. Tomei café com óleo de coco hoje cedo. Né? Acho que eu fiz errado, né? Ó, um outro item, é engraçado isso, como vem mudando as coisas e muitas vezes o alimento. Por isso, não deixe de comer nada. Exato. Quer dizer, a não ser que o seu médico recomenda para você não comer. Mas não se priva, come um pouquinho de tudo que não vai fazer mal. Exato. A gente vai falar do chocolate amargo agora. Exato, chocolate amargo, né? A gente só tem que tomar cuidado aqui que é o chocolate amargo 70% ou acima. Por quê, Edu? Os benefícios desse chocolate a gente vai conseguir por conta do cacau. Né? Perfeito. Então, se eu tenho um teor pelo menos 70% de cacau, eu tenho os benefícios desse chocolate. Tá. Se eu tenho um teor muito baixo de cacau, aí eu já não consigo tanto esses benefícios. Entendi. Porque o cacau, ele é rico em um antioxidante, os flavonoides, que ajudam até na diminuição da pressão arterial. Então, Perfeito. vai acabar fazendo bem para o coração também. Mas também não pode ser em excesso, né? Exato. Nada que está aqui, né, que a gente está falando, mesmo as gorduras boas, elas não podem ser em excesso, porque aí a gente já não tem mais os benefícios delas. Tipo, uma pessoa que gosta muito de chocolate. Eu gosto de dar exemplo, porque muitas vezes as pessoas em casa têm essa mesma dúvida, né? Eu gosto muito de chocolate. Se eu chego lá e falo assim, Raquel, olha, eu gosto muito de chocolate. Quanto mais ou menos, vai depender de pessoa para pessoa, mas assim, eu poderia comer de
se a gente separar, por exemplo, com quadradinhos. Um quadradinho, ideal. Esse daqui eu já sei até de cor, que esse daqui tem até menta. Exato. É gostoso, né? É bom, a Bibi, eu gosto. eu acho que a Bibi gosta desse, ó. Ó, esse daqui, quantos quadradinhos desse eu podia comer por dia? Não vai me falar meio, né? Porque em torno de Não, uma... peraí, não, fiz a pergunta errada, então. Peraí, deixa eu pegar um quadradinho. Peraí, deixa eu ver se eu... Esse daqui já é outra marca. Esse já é Esse daqui maior. é aquele que a gente fazia... derretia. Bom, pode ser um desse, vai? Pode, é que depende muito da alimentação da pessoa como um todo, né, Edu? Então, falar de quantidades gerais, É difícil, assim, né? é um pouquinho difícil. Um tijolinho desse é muito, no caso. O que a gente recomenda por volta de 30 até 30 gramas de chocolate por dia. Não é seria o muito, ideal. então. Não é muito. Por isso que quem faz esse tipo de dieta, muitas vezes vocês recomendam que separe sempre as porções. Porque senão você separa uma coisa grande... É uma boa opção já deixar separado, né? Fazer a organização da sua alimentação, planejamento, é importante. Principalmente as sobremesas, né? Eu vejo assim, Sim. vocês quando tem alguma coisa que é ligada, principalmente alguma coisa doce, é que hoje a gente tem muita opção. Elas muitas vezes são mais caras, o pessoal reclama disso também. Mas é separar sempre em porções menores. Sim, é uma para ir se opção. acostumando. É uma opção. É uma opção Exato, também. já se organizar, né? Organizar E, por a sua exemplo, alimentação. me veio uma outra dúvida, eu não sei a dica se serve. Por exemplo, para quem quer deixar algum ingrediente, por exemplo, eu gosto de um adoçante, mas eu não gosto tanto do sabor dele. Eu ir diminuindo gradativamente pode ser uma boa opção? Com Para ir certeza. se acostumando? Edu, nosso paladar é muito adaptável, né? Então, se a gente for reduzindo, por exemplo, eu tomo café com açúcar ou com adoçante, mas quero tomar sem. Se a gente for reduzindo aos poucos isso, o nosso paladar vai se adaptando. Daqui a pouco a gente tá tomando café sem nada, tá achando Não tá nem maravilhoso. percebendo. Se um dia colocar açúcar, já não vai gostar. A gente Nossa. percebe isso com as crianças, né? Porque muitas vezes adapta as crianças não gostam de alguma coisa, daí eu vejo, tem muito amiga que me pergunta, poxa, meu filho tá assim e tal. Eu dou o exemplo do que eu sinto, assim, do que eu tive, né? Você tem que dar várias vezes aquele ingrediente ou aquela sopinha e tal. Já fiz várias receitas diferentes para amigos, assim. Aí eu falo assim, poxa, Edu, não gostou. Eu falei, mas dá no outro dia mais um pouquinho, faz um pouquinho e vai dando. Criança né? é exatamente isso, Edu. A gente tem que apresentar, né, os alimentos até em preparações diferentes e apresentando Pra ir e dando insistir, certo. mesmo que a criança fale, não quero, Se o não adulto é gosto. assim já a também, gente não tem é? que continuar insistindo, exatamente. Se adulto é assim, imagina criança, né? Vocês têm alguma dúvida sobre chocolate? Eu Não? tenho. No inverno eu posso consumir mais do que no verão? Por causa do frio, não tem nada a ver, o metabolismo. Não. Eu tinha essa... O nosso corpo pede um pouquinho mais de comida no inverno porque a gente gasta um pouquinho mais de energia para se esquentar, Sim. né? Mas não. Não é desculpa. Não. Doutor, e na TPM, pode só um pouquinho a mais? Às vezes... A mulherada quer Olha, saber. na TPM, Ah, vou boa, dizer Bibi! que Boa, Bibi! eu vou jogar um pouco pro meu lado, que na TPM, às vezes, a gente deixa um pouquinho a mais, né? Tudo bem. Tem as questões hormonais, assim, que a gente acaba sentindo, às vezes, um pouquinho mais... Algumas mulheres sentem um pouco mais de fome, uma procura maior por alimentos mais palatáveis e doces. Então, nessa hora, a gente tem que se respeitar um pouquinho também, né? Ó, agora eu não sei, tem alguns itens, sempre tudo polêmico, né? Tem alguns ingredientes, algumas coisas que a gente come que dá mais vontade de comer outras. Por exemplo, eu percebia, se eu tomasse chá, eu não tinha tanta vontade de comer doce. Se eu tomo um café, eu já tenho mais vontade de comer doce. Acho que isso é individual, É individual, viu, né? Edu? Eu acredito que sim, assim, não tenho nada que eu possa te falar que uma coisa está ligada à outra. Vou falar a verdade, eu tenho Nesse vontade de comer sempre. Um chá, eu tentei dar uma explicação aqui, tem que ser realista. Agora a gente vai falar das oleaginosas. Isso. Vieram muitas questões, a Bibi até me chamou a atenção para isso, o pessoal falando e separando, porque assim, alguns itens você tem que tomar cuidado a quantidade que você come. A castanha do Pará, o castanha do Brasil, enfim, que essa daqui, não pode exagerar, né? Ela Muitas tem vezes- selênio, e o selênio pode ser tóxico em exagero, Em excesso. né? Isso, em excesso. É a mesma coisa, por exemplo, tem gente que tem alergia do amendoim, né? Sim. Em excesso, tudo.
Quanto que você recomenda, por exemplo, se a gente pegar uma dessa daqui maior, ó, deixa eu pegar uma aqui para mostrar, uma dessa daqui. Tá. Quanto que um adulto, por exemplo, Claro, pode de consumir novo, por né? dia? No geral, vai depender da dieta de cada um. Mas de 2 a 3 por dia. Não vai comer igual salgadinho, né? Tem coisa que a gente fala, é bom. Aí vai lá e separa 15 por dia. Não pode, tem que ser menos. Isso. Aqui entra também, então, nozes, castanhas, amêndoas, castanha. Todas as oleaginosas, que elas são ricas nessas gorduras insaturadas que a gente chama. Então, Perfeito. elas também vão... E também tem fibras, né? Perfeito. Que vão ajudar a reduzir esse colesterol, vão ajudar no controle da glicemia. A gente sabe que glicemia muito alta também pode ser prejudicial para o coração. Perfeito. Exatamente, né? Então, elas vão ajudar nesse sentido também. A segunda que você separou foi os peixes. Aí eu tenho aqui um item aqui me chamando a atenção. Sardinha, que é interessante, que é mais barato. Isso. O atum e o salmão. Isso, Perfeito. que são peixes marinhos, né, de águas mais profundas. Esses peixes são ricos numa gordura poliinsaturada que chama ômega 3, que é uma Perfeito. gordura que a gente chama de essencial. A gente só consegue ela através dos alimentos, nosso corpo não produz. Perfeito. Né? Então, essa gordura também tem ligação com redução de colesterol, ela também tem propriedades anti-inflamatórias que vão ajudar na saúde do coração. Então, por exemplo, as pessoas que... Eu estava lendo sobre as vitaminas, enfim, os produtos que mais são vendidos, o ômega 3 é um deles. A né? suplementação de ômega 3, Por conta exatamente. disso. Que a gente consome pouco desses alimentos, né? Perfeito. Então, muitas vezes a gente precisa suplementar esse tipo de gordura. Mas consumindo os peixes, pelo menos aí 2 vezes na semana, Melhora. esses peixes... Melhor. A gente já consegue. Renato, vamos exato. fazer mais receita então com atum. Atum pode ser em lata também, como já Pode, viu que dá pra gente em usar. óleo. Sardinha. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma receita pra semana que vem com atum, na outra semana a gente faz com sardinha, Legal. pode ser? Pra não ser tudo igual também, né? Eu ia ter uma dúvida, assim, porque assim, tem coisas que a gente come associada para ter uma melhor absorção. Vitamina C com ferro, essas coisas. Isso, tem. O ômega 3 também tem alguma coisa que vai ajudar na absorção do ômega 3 ou só o peixe é o suficiente? O peixe, né? Quando a gente fala de suplementação, a gente prefere que esteja associado com a vitamina E, Tá. né? Com as cápsulas, para melhor absorção desse ômega 3. Legal. Mas na alimentação, não. Consumindo esses peixes, tá tranquilo. Muito Porque bom. você também cada tipo de alimento tem um tipo de item importante, né? Seja ele proteína, carboidrato, enfim, tudo. E muitas vezes a própria combinação deles, Exato. você já faz na panela, no caso aqui do azeite com o salmão, por isso que não pode Exato. exagerar. O Renato tá aqui pensando como é que ele pode juntar esses 5. Eu tava pensando nisso mesmo. Porque dá para fazer um molinho legal Olha, para dá até carne pra com fazer chocolate mesmo, amargo. viu? É o seguinte, o item 1 é o azeite de oliva. Então daria para colocar um pouquinho de azeite de oliva, o salmão, fazer uma crosta com as oleaginosas batidas, aí você faz a crostinha e de sobremesa você come um abacate com chocolate. O Lucas ia é adorar. verdade. O Lucas adora Ele comer. ia ficar orgulhoso da sua Oi? sugestão agora, o Lucas. É lógico, quando junta tudo, se fosse... Vamos mandar pro Lucas aqui. Se fosse brigadeiro, aqui, macarronada, tal, ele ia adorar, que eu juntei os 5 em um só. Mas o azeite também é importante, né? O azeite acho que o brasileiro também não tinha tanto costume do azeite assim há um tempo atrás. Hoje Sim. a gente tem um pouquinho mais, né? Sem dúvida. E falando do azeite, o melhor deles é o extra virgem, que ele é menos refinado, então preserva mais os nutrientes. E o azeite também é rico nessa gordura monoinsaturada, que vai ajudar mais uma vez a reduzir esse colesterol ruim, né? E vai preservar a saúde do coração. Ele também é rico em antioxidantes e etc., que preserva a saúde do coração. E o que vem mudando, vale a gente salientar, que há anos atrás falava sempre que, e a gente aprendeu assim também, que o azeite se igualava aos outros óleos quando aquecido. E com o passar dos anos isso vem mudando e verificou-se que o azeite de boa qualidade, ele resiste mais também. Ao calor. E não Isso. perde tantas propriedades quanto se achava nos O estudos ponto anteriores. de fumaça dele é até bom, né? É. Alto até. Então, a gente pode sim cozinhar com azeite. É bom. Então, na dúvida, use o azeite.
Vai lá, Bi. Como eu faço para escolher o azeite, o melhor, né? Porque como ler o rótulo, isso eu sempre tive curiosidade. Primeiro, o melhor que a gente recomenda é o extra virgem, depois vem o virgem, né? Mas se ele estiver embalado em vidro escuro, porque ele é muito sensível ao calor, né? E à luz, então em vidro escuro. E a acidez dele que seja menor de 1%, 0,8%. A gente vê isso na embalagem mesmo. Ao longo dos anos, é interessante você estar perguntando, a própria evolução das fábricas e de onde se faz os azeites, eu tive a oportunidade de conhecer na Itália, tive a oportunidade de conhecer na Espanha e em Portugal. Uma coisa que se verificou, e algumas técnicas são usadas para isso. Então, muitas vezes se colhia a azeitona, e quando você colhe, ela não é desse jeito. Por curiosidade, quando você colhe uma azeitona e você come aquela azeitona, você não consegue comer. Ela não tem esse sabor. Esse sabor, você fazendo uma salmoura, uma série de outras coisas, ela fica com esse sabor. Então, por curiosidade, o que acontece? Tem muita diferença de azeite para azeite. Então, quando você tem uma prensagem e essa prensagem é frio, ele é mais resistente. Então, se você tem a colheita mais curta da prensagem, não de um dia para o outro, você colheu, você já vai para o lagar e você já prensa a azeitona, isso diminui a acidez dela também. Depois tem alguns que você vê tá meio aquoso. Aquele, não é que ele tá ruim, ele não foi filtrado, por exemplo. Tem tanta coisa. Um dia a gente pode só falar de azeite para identificar. Muito legal. E a gente tem muitas coisas que tem a ver com a legislação. Então tem composto, que daí não é só azeite, que é com óleo também. Isso. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Exato. A gente muitas vezes vê o preço, mas não vê a questão da qualidade. Isso acontece até com a água também, se a gente for ver. Pela qualidade, existem vários tipos de qualidade de água também. Verdade, né? Edu, verdade. Então tem muita coisa que a gente precisa sempre falar. Então, você que está acompanhando, a Raquel Awad, nutricionista, @nutri.raquelawad, com W, certo? Certo. Ó, eu lembro do W por causa da vida. Com W, exato. W. @nutri.Raquel Awad tá aí. Raquel, obrigado pela presença. Obrigada, Edu, mais uma Volte vez. sempre. Obrigada, e é o seguinte. Obrigado, Então, doutora. 5 alimentos que a Raquel separou que são bons para o coração, fazem bem. O abacate, o chocolate amargo, oleaginosas, os peixes, principalmente sardinha, atum e salmão, e o azeite em primeiro lugar. Obrigado. Isso. Obrigada, Volte sempre. Edu. Muito obrigado. Obrigado a gente. você. Obrigada.